Marcos, capítulo 12. Então Jesus começou a lhes dizer por parábolas: um homem plantou uma vinha, cercou-a, fundou nela uma prensa de uvas, edificou uma torre, e a arrendou a uns lavradores, e partiu-se daquela terra. E, quando chegou o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas eles, tomando-o à força, feriram-no, e mandaram-no vazio. E voltou a lhes mandar outro servo, e eles, apedrejando, feriram-no na cabeça e voltaram a mandá-lo maltratado. E voltou a mandar outro, ao qual mataram, e mandou muitos outros, e a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um, o seu filho amado, mandou-lhes também por último a este, dizendo: pelo menos respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, e o matemos, então a herança será nossa. E pegando dele, mataram-no, e lançaram-no fora da vinha. Que, pois, o senhor da vinha fará? Ele virá, destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Acaso ainda não lestes esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi feita por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso em nossos olhos? Salmos 1, 8, 22, 23. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que era contra eles que dizia aquela parábola, então o deixaram e se retiraram. E mandaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Eles se aproximaram e lhe disseram: mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te interessa agradar a ninguém, porque não te importas com a aparência humana, mas com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César, ou não? Devemos pagar, ou não devemos? E ele, entendendo a hipocrisia deles, disse-lhes: por que estáis me tentando? Trazei-me uma moeda, para que eu a veja. E trouxeram. E perguntou-lhes: de quem é esta imagem, e a inscrição? E eles lhe disseram: de César. Então Jesus lhes respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiram-se dele. E vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos escreveu que, se o irmão de alguém morresse, e deixasse mulher, mas não filhos, que seu irmão se casasse com a viúva, e gerasse descendência ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro casou-se com a mulher, e morrendo, não deixou descendente. Casou-se com ela também o segundo, e morreu, e nem este deixou descendente, e o terceiro da mesma maneira. Os 7 casaram-se com ela, mas não deixaram descendente. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, ela será a mulher de qual deles? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus lhes respondeu: acaso não é por isso que errais, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou com a sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Portanto errais muito. Então aproximou-se dele um dos escribas, que os havia ouvido discutir. Como ele sabia que Jesus havia lhes respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro mandamento de todos? E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6:4-5. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Não há outro mandamento maior que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus, e não há outro além dele. E que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais de que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele havia respondido sabiamente, e disse-lhe: não estás longe do reino de Deus.
e ninguém mais ousou lhe perguntar. E Jesus respondia e dizia, enquanto ensinava no templo: como os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? Porque o mesmo Davi disse pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmos 110, 1. Ora, se o próprio Davi o chama de Senhor, como? Pois, é só eu filho, e a grande multidão o ouvia de boa vontade. E dizia-lhes em seu ensino: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias. Que devoram as casas das viúvas, com pretexto de longas orações. Esses receberão mais grave condenação. Quando Jesus estava sentado de frente à arca do tesouro, observava como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos lançavam muito. E uma pobre viúva veio, e lançou 2 pequenas moedas, de pouco valor. Então Jesus chamou a si os seus discípulos, e disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais que todos os que lançaram na arca do tesouro, porque todos lançaram daquilo que lhes sobra, mas esta, da sua pobreza lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento.